Olá, estamos dando início a mais uma live do Toque de Bola nesta sexta-feira. Um abraço para todo mundo que está acompanhando aí. Mais uma live do Toque de Bola. Semana de bastante informação, de muita repercussão nos bastidores. A gente optou pelo tema hoje principal como sendo essa questão das TVs, né? A gente normalmente tem o foco no esporte local, né? Quem acompanha a gente sabe que a gente sempre, no maior tempo possível, quase tudo. Abraço para o Ronaldo ligado na gente, Ronaldo Campos, Beto Vidal entrando, Jonathan, Fernanda Medeiros. A gente tem o foco no esporte local, tem acompanhado direto, as informações, tudo que pode, ter algum tipo de novidade em relação a Tupi, Tupinambás, a gente publica as informações no portal, nas redes sociais, no Instagram, no aplicativo. A questão do Campeonato Mineiro houve primeiro. A gente tem acompanhado direto, Um abraço para a Itaciana, o Tupi Oficial também entrando. Obrigado pela presença com a gente nessa sexta-feira, já de julho desse ano maluco que é 2020, mas vamos seguindo, com trabalho e com muita arte também para a gente se ocupar de trabalho e de arte, Muita música, muito filme, peça de teatro que a gente puder ver também, vale muito a pena. Todo tipo de manifestação cultural junto com o trabalho é fundamental para todo mundo. Então a gente estava dizendo que o nosso foco sempre é o esporte local e a gente tem debatido a provável volta do Campeonato Mineiro, Tupinambás sempre contrário, dizendo que não tem a menor condição de voltar, não tem como se preparar mais para dar sequência à competição, O Tupi se manifestou em relação àquela situação de poder ter um contrato um pouco menor, Porque pela lei o contrato tem que ter pelo menos 3 meses, e aí se abriu uma possibilidade de um contrato menor, pelo menos para quando voltar o campeonato puder ter pelo menos a finalização, mas está tudo muito confuso ainda, O Campeonato Mineiro chegou a ter uma data provável do dia 27 de julho, depois a Secretaria de Saúde do Estado já vetou essa provável data, a federação estranhou, só que, mas esse negócio é muito chato, vai voltar, não vai voltar, mas, é o que a gente tem de informação no momento, realmente é um porre, ficar especulando sobre uma provável data, E hoje também tudo que a gente publica tem a questão política, tem uns comentários muito mal educados que às vezes aparecem, principalmente no Facebook, faz parte do contexto, mas que é desagradável, com certeza é. Enfim, por que a gente fez essa introdução? Porque, embora a gente sempre tenha o destaque para o esporte local, o assunto do momento, que está dando muita repercussão, e também pode ter repercussão aqui também, porque envolve estaduais, envolve TV, O Campeonato Mineiro também tem a questão da TV. Já teve muito zum antes mesmo dessa situação específica do Flamengo, com a publicação dessa medida do presidente. Já estava ocorrendo um zum muito grande sobre a viabilidade dos estaduais, pouca audiência, e agora, como se diz, o caldo entornou de vez. O Flamengo conseguiu judicialmente o direito de transmitir o jogo. Na quarta-feira foi transmitido pela Flá TV, e aí transmitiu, pelo que a gente tem de informação, no YouTube, no Face, no Twitter, Aí no dia seguinte a TV Globo soltou uma nota informando que estava cancelando qualquer transmissão de Campeonato Carioca, seja TV aberta, Sport TV, pay-per-view. Não tem mais Campeonato Carioca, ontem já não transmitiram nenhum jogo, O jogo do Fluminense não foi transmitido, porque o Fluminense alegou que não tinha como ter tempo hábil para ter uma transmissão minimamente razoável na parte técnica. O jogo foi fora do Rio, foi em Bacaxá. À noite o Vasco já transmitiu. A Federação do Rio tinha soltado uma nota orientando os clubes a não fazer isso, a não transmitirem os seus jogos, Talvez com medo aí da cota da TV não ser quitada. A TV disse que está disposta a pagar o complemento das cotas, não disse que vai pagar. A gente tem destacado isso. A TV, na nota, disse que está disposta a pagar, não falou que vai pagar. Então, com toda a equipe do Toque de Bola,
da Mônica Valentim, com a retaguarda do Lucas Vasconcelos, do Daniel De Filippo, com as produções e reportagens do Wallace Matos e do Pedro Sarmento, a gente vai tentar colocar tudo em dia. A gente gostaria que você participasse, mandasse perguntas. Talvez a gente não tenha resposta para todas, mas a gente vai se propor a correr atrás. Boa tarde, doutor. Senhor Wallace Matos. É o boné de novo do Guto Lima, não? Não, esse é aquele guerreiro. Tudo bom, Ivan? Fala aí, galera que tá ligado no Insta. É aquele guerreiro de sempre. É o que me acompanha nas coberturas. Quem me vê aí fora, quem vê trajado com essa camisa do Toque, aí com celular na mão, fazendo as entrevistas, geralmente me vê com esse bonezinho aqui, né? Verdinho, combina. No dia do Guto Lima ele estava para trás, não é isso? No dia do Guto Lima ele estava para trás porque o Mafuá estava maior aqui. Mafuá. Então tá. Wallace, boa tarde para você, boa tarde para o Pedro também que está nos bastidores. Vamos contar, a gente vai tentar... É uma situação que a gente não pode nem ser tão rápido e a gente tenta não estender muito. Mas hoje nós temos uma possibilidade real de estender um pouquinho mais além de 1 hora, porque são muitas perguntas, muitos comentários. Vamos tentar só situar, para quem não está acompanhando, mais ou menos uma historinha do que houve para a gente chegar nesse ponto de hoje e tentar tratar das situações de momento, inclusive informações que estão surgindo hoje também, Wallace. Da TV, direitos de imagem, o que os clubes... Dá uma geralzinha para a gente começar a contar essa história. Então, a gente vai voltar lá no dia 18 de junho, porque essa história, na verdade, ela começa um pouco antes, né, bem antes, na verdade, que é uma disputa entre os clubes e basicamente a TV Globo, mas é uma disputa dos clubes para poder reformar a Lei Pelé, que estabeleceu, a partir de sua promulgação lá em 1998, que para se poder transmitir um jogo de futebol, a emissora, os interessados, né, na verdade, na época só existia emissoras de TV e de rádio, né, não existia, a internet não tinha essa possibilidade de transmissão tão grande, não existiam as outras plataformas que hoje se consegue fazer vídeos ao vivo. A emissora de televisão ela teria que ter o acordo com o time mandante e com o time visitante. A teoria disso tudo é que ela está utilizando a imagem de um e de outro, né? Então ela negociaria com o mandante para ter a exclusividade de seus jogos com o mandante, né? Vamos tirar os cariocas da história. Vamos colocar o Corinthians. O Corinthians negociou com a Globo a exclusividade dos seus jogos no Campeonato Brasileiro até o final. Então ela teria que ter a concordância e pagar uma porcentagem para os adversários do Corinthians também, para transmitir essa partida. E como era feito antigamente, ela negociava com todos os clubes através do Clube dos 13. Né? Em conjunto, todos os clubes cediam ao Clube dos 13 a possibilidade de negociação, né, de seus direitos de imagem de transmissão de jogos, e aí a Globo negociava com o Clube dos 13 e comprava os direitos do Clube dos 13, dos mandantes e visitantes, como mandantes e visitantes, e depois negociava com alguns outros clubes que surgiu a associação da Série B também, que era Brasil Clubes, chegou até uma época também, ou então individualmente com quem ia subindo para a primeira divisão. O Clube dos 13 chegou a ter 20 integrantes, né? Isso foi variando. Só que a partir de 2011, isso vem degringolando, vai descendo a ladeira, até que recentemente a gente teve a criação da Liga e a implosão do Clube dos 13. A gente lembra bem da história, né? O Calil, na época o presidente do Flamengo era o Bandeira de Melo, ele não queria que fosse criada uma outra liga. Isso tudo para dizer que os clubes, sempre se arranjaram de uma maneira coletiva para negociar os direitos de TV. A partir da implosão do Clube dos 13, isso ficou meio que cada um por si. E a Globo começou a negociar os contratos individualmente com cada clube. Ou seja, os clubes da Série A, os clubes da Série A dos estaduais, para os quais a Globo transmite, passaram a individualmente negociar seus contratos, né? E a Globo começou a negociá-los time por time. Os times maiores brasileiros já vêm questionando
modelo da lei há bastante tempo, há pelo menos uns 4 anos, vem tendo questionamento para se fazer como na Europa. Só que essa discussão na Europa aconteceu em 2008, Ivan. Então, assim, o Brasil está pelo menos 12 anos atrasados com isso. O modelo europeu, que é o que agora foi adotado no último dia 18 de junho, da MP, né, MP 984 de 2020, editado no dia 18 de junho, já valendo a partir desse dia, né, lembrar aqui que medidas provisórias valem a partir do sua edição e promulgação por 45 dias, aliás, por 60 dias, e em 45 dias tem que ser avaliadas pelo Congresso, porque senão ela tranca a pauta. O que é trancar a pauta? Enquanto não discutir ela e votar, não passa mais nada. E o Brasil tem muito mais assuntos muito mais urgentes, né, Ivan? Esse é um dos questionamentos também de a forma como foi feita essa mudança na Lei Pelé, que exigia uma discussão maior, uma participação mais ampla, inclusive dos representantes dos clubes menores, né? Porque o Brasil não é só a Série A, a Série B, tem os clubes menores, a gente sabe disso, né? Que Juiz de Fora principalmente, mas foi feito dessa forma, um lobby muito grande do Flamengo, um lobby muito grande dos clubes, digamos, que têm possibilidades financeiras maiores, e no dia 18, o presidente Jair Bolsonaro editou essa MP 984 de 2020, que passou para os clubes mandantes o direito de transmissão das TVs. Ou seja, o visitante não tem mais palavra. Você manda nos jogos que você recebe. Né? Você é um mandante, você negocia ou transmite ou exibe, né, no caso, da maneira que você achar melhor. Então, isso alterou a Lei Pelé, que exigia essa concordância das duas equipes. Então, desde o último dia 18, já é liberado para o clube mandante negociar os seus direitos de TV. Por que o Flamengo foi o único clube que pôde transmitir e se sentiu no direito de transmitir? Porque ele não tinha previamente negociado com a Globo os direitos da transmissão do Campeonato Carioca. Ou seja, o Flamengo não vendeu o Campeonato Carioca para a Globo, ele estava sem receber, não recebia nada pelos jogos, os jogos não passavam, e ele, Flamengo, não tinha esse compromisso com a Globo. Como os outros clubes tinham um compromisso com a Globo passou o Campeonato Carioca com eles, a Globo entende que já tinha negociado essa exclusividade com esses outros clubes. E é daí que nasce o embate, né? Certo. Agora, deixa eu só colocar o pessoal aqui na parada. A gente vai tentar, de alguma maneira, ir tirando as dúvidas, só que é um assunto que provavelmente, quando terminar a live, vai ter mais dúvida. Até para a gente mesmo tem a dúvida, até para os juristas que a gente consulta, eventualmente, tem dúvidas. O Moisés está se referindo aqui, um abraço para ele, para o Wagner, para a Júlia, para o Marcos, para o Vandinho. Fala, Ivan, estou falando. Xande Vale, Carol, Josi. Peguei um da cota do Wallace aqui. Vou dar uma confusão. Você dá um alô para alguém que não é da sua cota, depois o pau quebra no toque de bola. Beijo para Carol. Márcio Alves Moreira. Então, não mandei beijo, só mandei alô, tá vendo? Respeito é tudo. Aí, Wallace, fala um pouquinho só, sem estender muito, para a gente não entrar muito, senão o pessoal vai começar a achar que é só política, embora não tenha como tirar política de nada que você fale. Só a questão da MP, porque muita gente, quando se falou, isso é uma medida provisória, isso não vai passar, enquanto não se julgar isso, não se pode colocar em prática. Foi um comentário que a gente ouviu. Então, só para a gente tentar explicar um pouquinho essa questão de medida provisória, como que se ela ainda não foi avaliada, ela já está valendo. Só tentar explicar isso para o pessoal. A medida provisória é um instrumento jurídico, né, de alteração de lei através de uma edição do presidente da República. É uma prerrogativa do presidente da República que tem de legislar ou alterar legislações através de um decreto, né? Ela está valendo a partir do momento da sua publicação. E, inclusive, isso tem, toda medida provisória está bem claro que vale a partir do momento que ela foi publicada no Diário Oficial, ou seja, dia 18 já começou a valer essa regra aí, alterando a Lei Pelé, e quem negociar contratos e o clube mandante que quiser vender seus jogos e transmitir, está podendo.
o que a Globo alega é que o contrato dela assinado é anterior à MP. E a MP não poderia alterar esse instrumento legal. O contrato entre duas partes, né, entre empresas ou entre pessoas, é o que se chama no direito de ato jurídico perfeito, né? Então, uma medida provisória não pode alterar um ato jurídico perfeito. Daqui a pouco a gente vai trazer a palavra do Gustavo Lopes Pires, que é um especialista em direito administrativo, econômico e esportivo, atua na imprensa em Belo Horizonte, já atuou junto ao Atlético Mineiro também, um cara que tem experiência em contratos de TV, conhece bastante do assunto para esclarecer essa picuinha da MP. Mas falando aqui sobre a MP em si, ela vale a partir do momento que ela é editada e publicada no Diário Oficial e por 60 dias. Mas como eu expliquei, em 45 dias ela tem que ser apreciada pelo Congresso. E aí, senão ela tranca a pauta. Ela vale por 60 dias e pode ser prorrogada por mais 60. Ou seja, ela pode valer por 120 dias antes de entrar aí no jargão jurídico que é caducar, né? Ela vale por 120 dias e aí cai. E aí, se o Congresso não, ao final dos 120 dias, mesmo com a pauta trancada após os 45 dias, não apreciar, ela deixa de valer e volta a valer a regra anterior, ou, se não houver legislação, o próprio Congresso tem que estabelecer uma legislação. Qual que é a diferença dessa MP no meio de uma pandemia? O Brasil tem assuntos muito urgentes para tratar. Então, ao final dos 45 dias, se essa MP trancar a pauta do Congresso, o Congresso vai apreciar. Ele não vai ficar, não, vamos esperar os 120 dias, deixa isso rolar, vamos para frente. Não vai, porque 45 dias vai ter prorrogação de auxílio emergencial para poder voltar de novo, vai ter volta às aulas, provavelmente alguém vai colocar um projeto. Então vão ter projetos mais urgentes para a rotina do país, para o futuro do Brasil. Então, provavelmente, em 45 dias, essa medida provisória não avaliada pelo Congresso, ela vai trancar a pauta da Câmara e do Senado. Ou seja, ela vai ter que ser apreciada e aí vai do governo construir uma base para poder fazer com que ela vire lei. E se ela for aprovada no Congresso, ela altera a Lei Pelé e aí não tem jeito. Vai ter que ser para frente. Então, Vamos tentar... Pode acabar. O que está sendo observado agora é que a MP está valendo. Assim, se o Wallace Futebol Clube, for jogar amanhã um campeonato de interesse e ele quiser negociar seus contratos de transmissão, ele vai negociar os jogos mandantes. Como visitante, eu não tenho mais direito nenhum, eu não tenho mais palavra nenhuma contra o Ivan Elias Futebol Clube, eu não tenho que opinar se você negociar os contratos com uma outra rede de televisão. Vamos tentar focar. Foi legal, a medida deu para entender legal, né? A gente vai tentar explicar tudinho. Deixa eu mandar um abraço para os nossos patrocinadores, o Plask, a Santa Casa de Juiz de Fora, parceiros do Toque, parceiros do esporte local, clubes, atletas, gente muito boa na área administrativa, médica, enfim, todos amigos da Santa Casa e do Plask. O Mastercal, agente autorizado, claro, promoção continua valendo. Marcelo e Eduardo estão num bom humor danado. 2 flamenguistas, Flamengo ganhando. Eles falaram que essa promoção, se bobear, dura aí mais uns 8 anos. Estou brincando. O combo, multicombo, claro, onde você dobra a capacidade da internet de 120 para 240 mega e diminui o preço. Aí é bom, né? É ruim quando dobra. Corta pela metade, o preço dobra. Aí o preço cai de R$ 149,99 para R$ 99 e a sua internet vai de 120 para 240 GB. Essa é uma promoção do combo, claro, multicombo, claro, da Mastercard, agente autorizado, e também o projeto Cidadão Consciente HR da Iberron Embalagens. Tem uma página no Instagram, Cidadão Consciente HR, que tem muita coisa bacana e novos conteúdos serão adicionados por lá. A Beatriz, a mãe do Felipe Roque, agradecer a ela na produção da live do Felipe, que foi produzida também pelo Pedro, com a ajuda do Wallace, nossa, mas o Pedro, na quarta-feira, um papo muito legal com o Felipe Roque, né, atleta revelado aqui no Clube Bom Pastor, parceria com a Federal, Minas, já disse que está saindo do Minas,
está na seleção brasileira. Pedro até criou um lance final aí da Olimpíada com ponto final e medalha de ouro para fechar a live com ele. Um abraço para o Hugo, para o Xandim. Vamos falar agora um pouquinho do Flamengo nessa questão que é difícil, né? A portaria saiu no dia do jogo Bangu e Flamengo, que era o mando de campo do Bangu. Aí o jogo não foi transmitido. Na quarta-feira agora, uma semana depois, o mando era do Flamengo, o jogo foi transmitido. O que a gente tem de informação em relação a, vamos chamar, os pequenos que estavam envolvidos, né? O Bangu alegou que cedeu ao Flamengo o direito, caso ele quisesse transmitir o jogo entre eles, que foi na outra quarta. Agora, o Flamengo transmitiu com a situação judicial, né? O Flamengo fazia a chamada dizendo que teria imagens, mas com aquele asterisco, sujeita à questão judicial, alguma coisa assim. Explica um pouco a questão do Flamengo, porque o Flamengo é o pivô, né? Do que vai ser para frente, a gente vai discutir, mas nessa questão que já ocorreu, Alex, vamos tentar explicar para o pessoal como foi, como que os pequenos, né? Se a gente tem notícia oficial, pelo menos, ou de bastidores, como que os pequenos participaram disso, e é o que a Globo tem alegado, a Federação também, vai pagar os pequenos, mas o Flamengo, por ter transmitido, tem que pagar para eles alguma coisa, é isso que o pessoal também tem dúvida. Então, exato, Ivan. No dia da publicação da MP, né, a MP saiu numa... Vou até pegar aqui o calendário para não errar aqui direitinho. Acho que foi no dia do Bangu e Flamengo, né? A MP saiu numa quinta-feira, que era o dia do Bangu e Flamengo, né? Foi editada e foi publicada no dia 18, né? E no dia do Bangu e Flamengo, naquela partida no Maracanã. Pela MP, a Globo, que tinha negociado os direitos de transmissão do Bangu, ela poderia passar o jogo. Foi isso que o Flamengo até tentou dar a entender, não, o Landim deu declarações dizendo isso, dizendo que no entender do jurídico do Flamengo, a Globo tinha todo o direito de passar Bangu e Flamengo para o Brasil inteiro, se quisesse, pois tinha os direitos do Bangu e do Campeonato Carioca, né? E que o Flamengo não teria direito nenhum de recebimento de nada, porque é o mandante que tinha o negócio com o contrato com a Globo. Já vislumbrando na frente, né, no próximo jogo, na próxima partida, a partida seguinte, que seria o Flamengo e Boa Vista, que o Flamengo teria os direitos de passar esse jogo e não deveria dar satisfação à Globo, por exemplo, porque não tem negociado os direitos com ela. Então, um detalhe importante que você já colocou também, né, que não é uma situação normal, o país não vive uma situação normal. Esse jogo foi marcado, né, como, não vou dizer campeonato de várzea, porque o várzea é muito mais organizado, a gente tem dito isso em relação ao Carioca. Esse jogo foi marcado 3 dias antes, né, tem esse detalhe também, né, para completar esse cenário. É importante a gente, né, colocar isso no contexto. Essa volta do Carioca totalmente assodada, né, como se diz, atabalhoada. Então tem esse componente também. Não é um jogo que está marcado na tabela há 2 meses, né? É um jogo que foi marcado 3 dias antes. Exatamente. E em meio àquela disputa entre federação, que marcou a volta de Fluminense e Botafogo primeiro para sábado e domingo, depois para segunda-feira, o Crivella entrou no meio. Tem essa confusão inteira ainda de pano de fundo dessa edição da medida provisória. O Flamengo foi com o Vasco há 2 semanas antes até a presidência da República para poder pedir a edição dessa medida provisória. Depois, na mesma semana, o Landim estava em Brasília numa posse de ministro e ninguém entendeu muito direito o que ele estava fazendo lá, e no dia seguinte a gente percebeu o que ele estava fazendo lá, que era para garantir a assinatura dessa medida provisória. Então, tem todo esse pano de fundo, a edição no Flamengo, e aí, pelo lado do Flamengo, ele se sentiu apoiado nessa medida provisória para que realizasse, daí a 2 semanas, não naquela quinta-feira, mas daí agora na última quarta, a transmissão através da internet, né, a plataforma YouTube, mas com repercussões no Facebook, com links no Facebook e no Twitter também. Então, o Flamengo se sentiu apoiado na medida provisória.
Mas vamos escutar aqui o Gustavo Lopes Pires, que é o especialista mesmo, falando sobre a medida provisória e como é que interpretam os clubes, né, e como é que ele, como especialista, avalia essa situação, porque é interessante. Depois eu vou dar um exemplo que me deram também, porque eu também, assim, eu converso com advogado todo dia, né, Ivan? Porque meu pai e meu irmão são advogados. Mas eu ampliei o escopo da família, fui atrás de especialistas em direito administrativo e constitucional, e o Gustavo dá bem uma resumida no que eu andei escutando aí de vários especialistas, e é um pouco diferente do senso comum, tá, Ivan? Vamos lá. A MP 984, ela estabelece no seu final a validade imediata. Então, de maneira imediata, ela passa a ter validade. A Globo o contrato da Globo continua válido. Ela tem direito sobre aquilo que ela adquiriu. O que ela adquiriu? O direito de transmissão de 11 dos 12 clubes do Campeonato Carioca. Quando a Globo adquire, ela poder passar um jogo de quem ela adquiriu o direito de transmissão, ela teria que ter o direito dos dois, de ambos. Com a mudança da lei, ela passou a poder transmitir os jogos em que o clube que vendeu pelo direito de transmissão seja mandante. Ou seja, ela não perdeu um jogo sequer. O que ela comprou, o número de jogos que ela comprou, ela continuou tendo o direito de exibir. Ela não tem prejuízo, né? A Constituição fala que lei não pode prejudicar o ato jurídico perfeito e o negócio jurídico. E a lei não prejudica, porque a Globo ela continua com o mesmo número de jogos. Aliás, ela continua com os jogos que ela comprou e mais os jogos que os clubes que ela tem direito de transmissão fizerem como mandante contra o Flamengo. Ou seja, no final das contas, ela teve benefício com a nova lei. Então, a Globo continua com exclusividade sobre os direitos de transmissão dos jogos daquelas equipes. Entretanto, a exclusividade quando elas não forem. Tá, então, Ivan, deu para perceber, né? O que a gente falava aqui sobre o ato jurídico perfeito, que é o contrato, o que diz a Constituição sobre uma medida provisória, uma lei, ela não pode trazer prejuízo para esse contrato. Mas esse contrato que a Globo celebrou com 11 clubes do Campeonato Carioca não foi prejudicado de maneira nenhuma. Vou dar o exemplo que me deram. A Globo negociou a exclusividade de transmitir Vasco e Fluminense. Fluminense e Vasco. Botafogo e Fluminense. Fluminense e Botafogo. Essa exclusividade não foi prejudicada. O Flamengo não foi lá passar Vasco e Botafogo, Fluminense e Vasco. O Vasco também não passou Fluminense e Vasco. O Vasco também não passou, durante o contrato em vigência, não passou Vasco e Macaé. Então, o Vasco cumpriu o contrato e todos os jogos do contrato estavam sendo cumpridos. Os jogos do Flamengo não estavam nesse contrato, não são contemplados com esse contrato. Ou seja, a exclusividade que a Globo compra, ela compra para os jogos que ela pode transmitir. A Globo interpreta de que a exclusividade que ela tem inclui os jogos como visitante. Mas o Flamengo interpreta que os jogos do Flamengo como mandante não estão incluídos, e através da nova MP, logo depois que a MP foi editada, ele pode negociar, porque a partir desse momento a legislação está permite a ele. Ou seja, se o Boa Vista tem um contrato com a Globo, se o Bangu tem um contrato com a Globo, quem tem que dar cumprimento ao contrato seria o time que tem o contrato. Só que, como esse jogo acontece após a edição da MP e o Flamengo não tinha contrato, o Flamengo pode fazer da forma que quiser, porque a partir daí é uma negociação do Flamengo. E aí, Ivan, o que a gente entende, né, e vê a situação ocorrer é que a Globo, quando manifesta a ruptura de contrato na manhã da quinta-feira, ela libera os clubes para poder transmitir seus jogos, igual como o Vasco fez ontem. Não adianta a Globo tentar pedir ressarcimento agora do Vasco,
já que ela, na manhã do dia da partida, disse que o contrato já estava rescindido. E aí, o Vasco só pôde passar o jogo ontem, por exemplo, porque o contrato dele com a Globo não valia mais por motivo da ruptura da Globo. Então, assim, se digamos, se o Flamengo tivesse um contrato com a Globo até o final do Campeonato Carioca, tivesse negociado a exclusividade, a partir da edição da MP, o Flamengo não poderia passar o jogo. Porque a MP estaria prejudicando objetivamente esse contrato, e a MP não pode afetar contratos, né, o ato jurídico perfeito. Vamos avançar um pouquinho mais no tempo. A MP começa a valer no Campeonato Brasileiro, por exemplo. O Flamengo não pode transmitir seus jogos no Campeonato Brasileiro. Ele tem que negociar com a Globo, porque a Globo é detentora dos direitos e o Flamengo tem a exclusividade da Globo até o final de 2021. Esse próximo contrato da Globo termina o ano que vem. Então, no Brasileiro, o Flamengo tem contrato com a Globo, só confirmando. Sim. Então. O Flamengo tem contrato com a Globo para TV aberta e pay-per-view e TV fechada, né? No caso, o Sport TV, né? Essa medida provisória não mexe com isso, é isso? Não, ela não pode. É isso que o doutor Gustavo está me explicando. É isso que ela não pode mexer. Nesse contrato, ela não pode mexer. Ela não pode trazer prejuízo para esse contrato. O Flamengo não pode negociar esses jogos. Alguns clubes têm contratos com a Turner, por exemplo. Palmeiras, Santos, Atlético Paranaense, Bahia, Ceará, Fortaleza, Curitiba, e tem mais um que eu estou me esquecendo agora nesse momento, o Internacional. Esses 8 clubes têm contratos com a Turner, não têm contratos com a Globo. A Turner, ela negociou um número pequeno de jogos no ano passado, por exemplo, exibiu poucos jogos, porque ela só podia passar jogos entre essas equipes, né? Entre o Palmeiras e Inter, Atlético Paranaense e Inter, Ceará e Atlético Paranaense, ela só podia passar esses dois clubes com contrato com a Turner. Por essa nova MP, esses clubes estão tentando renegociar esse contrato. Mas por quê? Para aumentar o número de jogos que a Turner pode passar. E aí eles teriam mais um instrumento mais poderoso, né, de negociação com a Turner, porque aumentaria de 48 jogos para 152 jogos, porque poderia passar todos os 19 jogos que cada um faz em casa, independente do adversário, independente do oponente, né? Então eles querem... O que esses 8 clubes querem? Querem que se rompa esse contrato com a Turner, perdão, quer que esse contrato que eles têm hoje com a Turner seja rompido e que se faça um novo, com cada um ganhando bem mais, porque aí eles podem negociar cada um dos 19 jogos que eles têm em casa. É interessante para a Turner, por exemplo, que vai poder passar outros jogos de outros clubes, mas aí a Globo entra o entendimento da Globo, que acha que a exclusividade que ela comprou não foi dos jogos entre os dois. Ela acha que, tendo um dos times com exclusividade, ela segura a exclusividade dessa partida. E quando não é o mandante, essa é uma discussão jurídica que cabe, né? Justamente por isso, não deveria ter sido feito assim, através de MP, no meio de uma pandemia. Então, assim, é algo que requer uma discussão jurídica mais profunda e embasada. Certo. Para quem está acompanhando a partir de agora, pegou no meio, né, até pegou no áudio, a gente vai voltar a explicar quem é que concedeu essa entrevista para a gente, que vai voltar a participar daqui a pouquinho com o Wallace Matos. Nós estamos numa live do Instagram Toque de Bola, né? Para quem não conhece também, o Toque de Bola é um portal, tem Twitter, Facebook, Instagram, aplicativo na Apple Store, no Google Play, tem o canal no YouTube, essas lives depois, quase todas, né? Uma ou outra que dá um probleminha na hora de salvar, mas quase todas também no próprio Instagram, no Face, no YouTube, no portal. Tem coisa ainda que a gente tem que atualizar, porque não dá tempo, que é muita coisa. Confirma para a gente então, Wallace, quem que deu essa entrevista, para quem acompanhou agora, vamos dar uma colher de chá, e o que ele vai apresentar mais para a gente nessa tentativa nossa de esclarecer as dúvidas. Isso, a gente está conversando entre nós e com o Dr. Gustavo Lopes Pires,
que é advogado, especialista em direito esportivo, professor de direito administrativo, professor de direito econômico e constitucional, o cara que entende tanto do escopo desportivo, entende dos contratos de TV, de estaduais, e entende das repercussões disso para o futuro também. O Moisés está aqui mandando um alô, falando que, resumindo, os advogados estão rindo, pois terão serviço e renda. É verdade. Essa disputa jurídica promete ainda ter bastante tempo, Moisés, e realmente é algo que não vai parar por aí. Por quê? Você dizia, Ivan, na abertura, a FERJ fez uma comunicação falando para os clubes não transmitirem os jogos, né? O que acabou não ocorrendo, porque o Vasco transmitiu o jogo dele. A FERJ está preocupada com os argumentos jurídicos, mas, como mesmo o doutor Gustavo me esclareceu, a partir do momento que a Globo ela decide unilateralmente romper o contrato, não é um distrato é quando as duas partes resolvem romper o contrato, isso pode gerar para a Globo multa, pode gerar um pedido de indenização das equipes e pode gerar também o pagamento do contrato. O contrato da Globo com o estadual ia até 2024. A Globo já manifestou a intenção, como bem você colocou, já tem a intenção de pagar o contrato até o final desse ano, mas ela teria que pagar até 2024. Então, essa é outra disputa jurídica que promete pela frente aí, e outras atitudes. Por quê? O campeonato tinha patrocinadores e tem você, né, torcedor? Você, torcedor, que estava, né, digamos, no alento de seu lar, querendo ver o Campeonato Carioca, comprou o pay-per-view para ver o Campeonato Carioca. E aí? Tem gente que tá aguado para você falar sobre isso. Tem gente que não está almoçando, cancelou tudo. Se bobear, vai até pedir para você tirar do bolso e ressarcir todo mundo. Olha só, vamos botar o especialista para falar, porque ele pode falar melhor. O doutor Gustavo falou sobre isso, essa disputa entre os patrocinadores e indenizações prováveis, e também sobre essa questão do pay-per-view. Pois é. Para com os seus patrocinadores, eu não conheço os contatos de patrocínio, mas possivelmente das duas uma. Ou a Globo vai devolver parte dos valores, ou ela vai fazer um realinhamento para exibir essas marcas em outros horários ou em outros eventos da Globo. Agora, a verdade é que nenhum dos patrocinadores é obrigado a aceitar. E o contrato de patrocínio deve prever alguma cláusula, alguma multa. Então a Globo pode sofrer ações desses anunciantes. Quem adquiriu o pay-per-view para assistir o Campeonato Carioca, é muito legal quando você assina o pay-per-view, você informa lá o time que você torce. Então todos os torcedores dos clubes do Rio que adquiriram o pay-per-view, eles podem, a partir desse momento, cancelar sem nenhum ônus. Talvez propor uma ação por perda de oportunidade, dano moral, acho mais complicado. Mas rescindir, sem dúvida, eles podem fazer. Tá, então, ou seja, já liga para a operadora e fala assim, ó, não vou pagar esse mês, não vou pagar não, porque não passou o meu time, não vou querer pagar, não vai rolar, né? Então rescindir é sem ônus. E aí você pode estudar aí, se você foi muito prejudicado por não passar os jogos de final, tem uns times aí que é melhor nem ver, né, Ivan? Tem uns times aí que o pessoal até gostou de não passar, que não passou na televisão, não teve problema. Eu sou suspeito para falar, porque uma vez aqui em Juiz de Fora, vinha na chamada assim, eu vou ter que falar, porque o Wesley lá do Procon sabe disso, ele ri disso, mas é o meu direito, ninguém tem nada com isso, direito é direito, não é isso? Tinha uma chamada que vinha para Juiz de Fora e falava assim, todos os jogos da Série A. Aí este humilde apresentador que vos fala, né, juntou as suas economias, né, pediu um dinheiro emprestado ao Moisés, que está participando aí, para quem não sabe, Moisés é milionário e tal, mas a gente não vai, né, se aprofundar sobre isso, porque pode o pessoal do imposto bater lá e tal. Enfim, Moisés está com a mula na sombra e tal. Isso. Aí começou a falhar o pacote. Jogo tal não entrava. Aí
esse amigo ligava para lá, muito satisfeito. Alô, tem um jogo tal. Aí a operadora, o tele... Ah, senhor, isso talvez seja um problema da CBF. O senhor tem certeza que o jogo está em andamento, senhor? Tem 15 minutos de jogo. Eu tô calmo, eu quero ver o jogo, eu paguei. Aí a esposa desse rapaz falou, para com isso, está se desgastando, por quê? Eu paguei! Aí ligava, depois de 20 minutos. Oi, é o assinante, assim. Vou verificar se tem algum problema. Eu acho que é a CBF. Eu não quero saber de CBF, eu quero ver. Enfim, né? Fomos para o Procon, o Wesley estava lá e falei, Wesley, no dia 17 de agosto de, não lembro o ano, eu queria ver América de Natal e Náutico, o jogo não foi transmitido. Aí, exatamente. Você está de sacanagem? Falei, não, a propaganda fala todos os jogos da CBF. Eu quero... Enfim, ganhei lá o meu processo. Enfim, e agora, depois que começou o isolamento, acho que o exemplo nosso é de todo mundo, né? Fiquei 3 dias no aplicativo e no Facebook para conseguir cancelar o pacote e o cidadão online lá tentando me convencer que o canal do pacote ia passar reprises espetaculares, que eu não devia fazer isso. Aí eu só copiava e colava, quero cancelar. Eu falei, quero cancelar. Isso durou aí uma tarde inteira. O Moisés está perguntando só se a FERJ faz parte do contrato no Brasileiro, a CBF não faz? Sabe disso, Alisson? Não. Então, a FERJ tem um contrato com a Rede Globo e esse contrato vai dar uma dor de cabeça também, Ivan, porque a FERJ, ela, na teoria, ela subloca o campeonato para a Rede Globo, né? Dizendo que a exclusividade da FERJ é até um pouco mais temerária do que a da Globo, porque a FERJ só pode negociar o direito de exclusividade do campeonato com todos os clubes assinando. Como o Flamengo não assinou, né, então esse não dá para se fugirem para aquele atalho de que a maioria concordou que tentaram usar com Fluminense e Botafogo, não. Essa se vender a exclusividade do campeonato somente quando todos os clubes concordam. E o Flamengo já não estava nessa jogada, ou seja, essa aí não dá para jogar, a FERJ não dá para jogar a culpa nos clubes, não. Ela vai ter que assumir e também provavelmente vai ter uma disputa grande judicial entre ela e a TV Globo também. Por isso também daquela orientação que você disse no início, de que o Vasco não passasse. Teve torcedor do Vasco ontem que reclamou comigo, Ivan, porque era para não passar raiva, não ter que ficar na frente da televisão torcendo para poder fazer gol, e que preferia não ter passado a noite de ontem, porque para eles não é nada histórico que essa picuinha vai ficar para lá, e que esse negócio de passar jogo não é muito bom para o Vasco. A verdade é assim, né? Para quem gosta de futebol, como nós, a gente adora futebol, muita gente adora futebol, tem gente que não tem mais paciência, né? O Daniel, que trabalha com a gente, ele gosta muito de basquete. Ele gosta de futebol também. Só que é tanta coisa que a gente vê, né? Não é de hoje, né? O pessoal fala assim, pô, mas você tá chato. Sempre foi assim o Carioca. Eu sei, mas ainda a gente se surpreende, porque a capacidade de fazer lenha desse pessoal acaba surpreendendo a gente. Marca o jogo, desmarca, depois volta e marca de novo. Tem pelada. Olha, eu já participei de organização de campeonato aqui em Juiz de Fora. Nunca teve jogo marcado tão em cima da hora igual o Carioca. Toquinho está mandando um abraço aqui. Grande Ivan, FERJ sem Flamengo não tem força. Fala, Toquinho. Entra numa seara que realmente está sendo muito discutido agora e que provavelmente vai ser bem mais batido daqui para frente, que é o futuro, né? Se as pessoas estão encarando a quarta-feira como uma ruptura, né? Esses últimos 2 dias, no quarta e quinta-feira, ruptura de um modelo que é de exclusividade da TV Globo, que o Flamengo vem lançando tendência, mas e o futuro? Muita gente, comentaristas da grande mídia, aí, o PVC, por exemplo, soltou uma coluna hoje dizendo que esse é o começo do fim dos estaduais, que para os clubes menores negociar cotas de TV e patrocinadores vai ficar muito mais difícil agora, porque eles não têm um produto em seus jogos tão interessante assim. Por exemplo, o Tupinambás, disputando o Campeonato Mineiro, né?
Os dois não têm tanta força para negociar o clássico tutu, quanto tem, por exemplo, para negociar um jogo com o Atlético, um jogo com o Cruzeiro. Já não ganham muito, porque justamente por isso. As partidas de interesse da Rede Globo, por exemplo, aqui em Juiz de Fora, são as partidas dos grandes de Belo Horizonte vêm fazer aqui. E por isso eles pagam uma cota menor dos clubes do interior. Isso é público e notório, né? Pagam milhões para o Atlético e Cruzeiro e pagam pouquíssimo para os clubes. Pouquíssimo não, né? Assim, é uma grana até considerável. Na verdade, é o maior orçamento que tem o clube do interior. Mas o clube do interior tem muito menos capacidade de negociar isso do que os gigantes. E entre os grandes mesmo tem uma diferença muito grande. Vamos colocar o exemplo de alguém que não tem contrato com ninguém. O Red Bull Bragantino chega agora na primeira divisão. A Globo está correndo do Red Bull Bragantino de todo jeito. Não quer negociar com eles. E aí, com quem que ele vai negociar? O Bragantino, como é que o Bragantino vai fazer? A Red Bull tem um potencial muito grande de marketing esportivo. Será que lança um produto novo? Será que vai fazer de uma outra maneira a transmissão dos seus jogos? Vai passar para fora do Brasil? Então, realmente, essa ruptura gerou incertezas gigantes para frente, para o futuro. Eu queria chamar a atenção que a gente vai esticar a live, claro, o Pedro vai entrar no segundo bloco, e a gente vai tratar mais dos outros clubes, né? A gente está focando primeiro, até para não embolar, né? Porque a pauta tem muito desdobramento, a gente está focando nessa situação específica do Carioca, já com alguma repercussão, mas o Pedro vai trazer na segunda parte dessa live, hoje já tinha essa ideia que seria maior, posicionamentos de outros clubes em relação a isso. O Toquinho está falando que é outro patamar. Toquinho, depois a gente conversa, tá? Depois a gente conversa fora do ar. Me aguarde. Um abraço para o Toquinho ligado com a gente, Amaral, Davi Rangel. O Moisés estava querendo saber de quem eu mando na final da Taça Rio. O Tupi Oficial está dizendo que a decisão na Taça Rio é sorteio o mando de campo. Lembrando que a semifinal, né, só para falar um pouquinho de campo rapidinho, domingo agora, os dois jogos, por enquanto, marcados para domingo, 4 horas da tarde, Flamengo e Volta Redonda no Maracanã, Botafogo e Fluminense, Fluminense e Botafogo no Newton Santos, com empate e mando de campo, teoricamente, para Flamengo e Fluminense, né, que tem a vantagem do empate. E a final da Taça Rio. Então, eu estou aqui acessando direitinho o regulamento do Campeonato Carioca, porque esse como é que fala? Esse é capcioso, né? Esse aí a gente tem que ver, ler e reler todas as vezes que a gente tem dúvida, porque esse capaz de jogar até como campeão da Libertadores depois, né? Assim. É a tendência, né, gente? A gente não né? A tendência é o Flamengo ganhar o turno e ganhar o campeonato. A gente sabe que a diferença do Flamengo é muito grande hoje, não tem comparação de elenco, de qualidade, ainda voltou antes do tempo, enfim, é outra discussão, mas independente disso, a tendência, né, se não houver uma zebra, né, é o Flamengo encerrar o campeonato quarta-feira, passar pelo Volta Redonda, é a tendência. Flamengo e Fluminense ou Flamengo e Botafogo na quarta. A gente já pode dizer se a Flá TV transmitirá, se a Globo transmitirá, se os piratas vão entrar e nós vamos ficar atrás dos piratas, que não pode fazer isso, mas tem gente que fica. Tiraram direito, assim, sem público, tiraram a transmissão do Flamengo, né? A torcida do Flamengo estava acompanhando os jogos nos Instagrams, e aí por aí o pessoal levantava lá o celular, fazia uma live lá de dentro. Agora, só para poder esclarecer aqui o Moisés, né, o pessoal ficar aqui, até o ano passado, por que a gente sempre consulta o regulamento, Ivan? Porque pode ter mudado a filigrana, pode ter mudado aquela letrinha e aquele parágrafozinho, que é o que aconteceu, por exemplo, com a Taça Rio. Até o ano passado, as finais de Taça Guanabara e Taça Rio eram de mando da federação. A federação tinha decidido que os mandos de campo seriam dela, até por local, estádio, né? Ficava muita discussão de, por exemplo, quando Volta Redonda classificava para a semifinal como primeiro do grupo, ele conseguia levar o jogo para Volta Redonda. Mas quando era o Resende, não conseguia levar para Resende. O Macaé não conseguia levar para o Macaé. Então,
foi decidido no arbitral da FED que as associações classificadas em primeiro lugar, respectivamente os grupos A e B, ao final da 5ª rodada da Taça Rio, jogam a semifinal do segundo turno com direito ao mando de campo e vantagem do empate. Ou seja, o mando de campo é do Flamengo e do Fluminense, né, nas semifinais do Campeonato Carioca, aliás, da Taça Rio, que pode terminar com o Campeonato Carioca. Por quê? Porque o Flamengo terminou a fase preliminar como time com maior número de pontos somados. E se ele venceu a Taça Guanabara. E se ele vencer a Taça Rio, ele é campeão direto. Qual que é a possibilidade de ter final do Campeonato Carioca em 2 jogos? É um vencedor da Taça Rio ser diferente do Clube de Regatas Flamengo. É a única possibilidade. Antes, o Fluminense estava na frente, antes da parada, o Fluminense estava na frente na classificação e o Flamengo poderia ganhar a Taça Rio, que o Fluminense, mesmo não se classificando, por exemplo, para semifinais, que seria impossível, mas mesmo não se classificando, iria fazer a final com o Flamengo, porque tinha um maior número de pontos somados na fase de classificação. E isso o Flamengo, com essa inversão, com a derrota do Fluminense para o Volta Redonda e as 2 vitórias do Flamengo, o Flamengo inverteu essa posição e acabou aí podendo terminar o campeonato. Tá certo. O Wagner, né, da Santa Casa, amigo nosso, está dizendo que o problema é que os times estão na pobreza, então a Globo deita e rola. Vamos ver, né, Wagner, então, agora com esse novo panorama, né, que na verdade, né, a gente daqui a pouco vai encerrar esse primeiro bloco, tem clubes, a gente não sabe exatamente, não pode afirmar clube por clube, mas que não tem nem como fazer a transmissão, a verdade é essa. Exato. Exatamente. O que acontece? O problema, Wagner, não é nem só a Globo deitar e rolar. O modelo de monopólio não é interessante em lugar nenhum. Mas, enquanto os clubes não tiverem força para eles negociarem, como liga, como faziam antigamente, ou como o próprio clube de força, vão acontecer distorções enormes. O Flamengo é um clube que pode negociar os direitos dele porque ele tem a força de se tudo der errado, a torcida não vai ficar sem jogo. O Flamengo tem uma estrutura para transmitir os jogos dele como mandante. Agora, pensa bem, times grandes do Brasil não têm essa estrutura ainda. Que dirá os menores do interior do estadual. É nisso que se apoia quem fala que o estadual está morrendo justamente por isso agora. Só para ficar claro para o Moisés aqui, o mando de campo das finais, dos 2 jogos das semifinais da final da Taça Rio são dos clubes melhores colocados na semifinal, e na final é sorteio o mando de campo e não tem vantagem para ninguém. Na final da Taça Rio. Na semifinal, Flamengo e Fluminense são os mandantes. Na final da Taça Rio, que é o famigerado Grupo H, será sorteado o mando de campo e não haverá vantagem de pontos para nenhuma das associações. Ou seja, terminou empatada a final em jogo único, vai para os pênaltis. O Toquinho está dizendo aqui, agora tirando um pouquinho da brincadeira dele, tinha de separar uma porcentagem para dividir com os clubes menores, criar uma fórmula para não prejudicar os times menores. A gente tem comentado isso aqui, é o que o Wallace colocou, que a gente colocou também, já está fechando esse primeiro bloco. É uma pena, né? O Flamengo tem pleno direito de correr atrás do que conseguiu, ninguém discute isso, mas é uma pena que tenha sido desta forma, né? A presidência da República hoje tem um problema sério com a emissora de TV. Então, a gente não sabe se ela faz isso só para, né, como ele já foi o presidente numa live aí, falou, bem feito, tipo assim, bem feito para a TV Globo. É uma pena que tem sido dessa forma, né? Porque, legal, o Flamengo conseguiu, vai faturar, vai vender, vai continuar com patrocínio, mas é uma pena que isso não passe, né? A falar, mas você é um ingênuo, nunca vai ter isso. Falei, é uma pena porque, como se disse, na Inglaterra, o PVC também lembrou disso um dia no Sport TV, a gente comentou aqui, antes da Copa União de 87, né, depois disso, o Brasil já teve essa chance de tentar isso antes e não conseguiu. Exato. Então agora vai todo mundo correr atrás de uma coisa isolada, de uma medida provisória. Não foi uma coisa que nasceu porque os clubes, infelizmente, né, não conseguem, não é que eles tenham que ceder os melhores jogadores para os outros, emprestar dinheiro, mas encontrar um caminho. Mas realmente no Brasil parece, nós estamos em 2020, parece que vai demorar muito, muito ainda para chegar. Tomara que não, mas, né, aí o Flamengo conseguiu de forma isolada, agora todo mundo, em função do que houve, sem ter debate, sem ter, né,
foi no peito e na raça, começou a ir no Palácio do Planalto, começou a almoçar com o presidente e respondeu em nota oficial que ninguém tem nada com isso, né? Praticamente assim. Então, conseguiu. Legal, o Flamengo conseguiu, já tem dinheiro, já tem estrutura, conseguiu. Agora, não é uma coisa legal, assim, desse ponto de vista, né? Agora, a gente... E os outros? E os pequenos? E os campeonatos? E a TV? Ninguém sabe, porque foi uma coisa que surgiu de forma isolada. E agora, uma coisa que surge de forma isolada, a gente não tem como prever. Vai ficar essa batalha jurídica, né, Wallace? Vai continuar aí por muito tempo. Certamente, e ao invés de ser uma batalha jurídica, isso devia ter sido uma discussão ampla, que evitaria essa batalha jurídica, inclusive forçaria a TV Globo, que é a detentora dos direitos hoje, a conversar também, a ter diálogo com os clubes, mas não tem diálogo, Ivan, justamente por causa dessa pouca força dos clubes. Os clubes encaram o futebol como negócio na hora de comprar e vender jogador, na hora de buscar patrocinador, mas não encaram como negócio na hora de negociar, na hora de se unirem. Não é se unirem para poder o Vasco torcer para o Flamengo, nem o Fluminense torcer para o Botafogo, nem o Corinthians torcer para o Palmeiras, não. É se unirem e encararem que as rixas clubísticas, elas são da porta do estádio para dentro, da porta para fora e para o grande público. Isso não pode pesar, isso não pode ocorrer. Porque se isso se dividir, se o cara falar assim, tá, esse artigo da lei é porque ele é palmeirense, esse é porque ele é palmeirense, isso não vai acabar nunca. E a divisão sempre traz mais poder para quem tem mais poder econômico. É sempre assim. Então, se os clubes, enquanto não se unirem, enquanto não negociarem como um bloco só, vai continuar quem tem dinheiro em cima e quem não tem embaixo, correndo o risco de desaparecer. Não sei se vai dar tempo agora nesse primeiro bloco. Por Felipe Surian, a gente agradece a audiência dele aqui, treinador, Tupinambás, Volta Redonda, América de Natal, vários clubes. Não sei se vai dar tempo de responder tudo agora. Se não der, a gente completa na sequência com o Pedro, dizendo que se o mando de campo for do adversário do Fla, a Globo pode comprar do mandante e transmitir o jogo para o crescimento. Aí está dizendo o Surian, precisamos de concorrência. Exatamente. Pela MP que está valendo, como a Globo rompeu o outro contrato dela, né, o anterior, ela pode fazer essa negociação sim. Aliás, ela poderia com o outro contrato antigo em vigor, segundo a interpretação do próprio Flamengo. O Landim deu essa entrevista falando que o Bangu e Flamengo, a Globo poderia transmitir o jogo do Flamengo, já que o Flamengo não tinha contrato com a Globo, e nem importaria mais a opinião dele, já que a Globo tinha contrato de exclusividade com o Bangu. Só para dar uma notícia sobre isso, parece que a Rede TV mostrou interesse em mostrar as finais, em transmitir as finais da Taça Rio e, quem sabe, do Carioca, mas isso ainda está no ramo da especulação, né? A Federação Carioca teria essa alternativa para poder mostrar os jogos, mesmo sem a TV Globo, mas é o que você disse, essa briga jurídica deve dar uma esticada aí, porque não é só 2020, a gente tem um contrato que varia até 2024 com os clubes, e realmente essa discussão vai ficar na mesa durante algum tempo, porque é o único, aliás, é o maior orçamento dos clubes do interior. A gente que lida com o clube do interior que sabe que o aporte de televisão do Campeonato Estadual não é usado só para o estadual, ele é usado para a temporada do clube inteiro. Realmente é o que faz girar o Campeonato Carioca, o Campeonato Mineiro, por exemplo. Tá certo. Wallace, muito obrigado. Eu quero só convidar o pessoal, nós vamos dar uma paradinha rápida, tomar uma água, e logo em seguida a gente volta com Pedro Sarmento. Imagina o Pedro sem almoço, 13h. Acho que eu só vou dar boa tarde, vou deixar ele falar, né? De 20 em 20 minutos eu tento falar alguma coisa, para não atrapalhar o raciocínio do Pedro, né? Beleza. Um abraço, Ivan. Até mais, moçada. Beijo para quem ficou Valeu, aí. Vou ficar ligado, beleza? Fica ligado aí, a gente vai dar uma paradinha e voltar com o Pedro daqui a pouco.